Então vamos começar essa conversa, ó. Pega o seu papel e caneta a partir de agora, porque a gente vai entender a história de uma pessoa que chegou para mim através do meu protocolo de hipnoterapia e que tinha ali como um objetivo muito claro. Eu vou apresentar essa pessoa para você. O nome dela, Josiane, 39 anos, moradora de Chapecó, em Santa Catarina, casada, com um filho, na época, recém-nascido. O filho tinha 50 dias. Ela tem uma irmã e a irmã mais velha, médica veterinária. E a Josiane, quando chegou para fazer o protocolo de hipnoterapia comigo, a queixa dela era essa daqui, ó, o que ela não aguentava mais na vida dela. Quero acessar o amor pelos meus pais. Não sinto isso hoje. Apesar deles serem muito presentes e nossa convivência ser boa, eu não consigo acessar e sentir o amor por eles. Eu não sei se você já viveu algo parecido. Escreve aqui se você já viveu isso. E esse desejo da Josiane nesse momento tinha muito a ver, claro, com o nascimento do filho dela. Ela estava num período puerpério, né, esse período pós-nascimento do bebê. Ela estava, claro, muito mexida com isso. E aí o momento do puerpério para as mulheres é um momento onde as mulheres se reencontram com as suas sombras, normalmente, com aquilo que elas viveram na sua infância, quando elas eram crianças, bebês ou estavam ainda na barriga da mãe. Então, por isso que essa falta de amor, e ela, por um outro lado, desejava ter esse amor, isso estava o quê? Isso estava incomodando a Josiane. Alguém aqui se identifica com isso? Bom dia, Lua, seja muito bem-vinda. Alguém aqui se identifica com isso? E a primeira coisa que eu quero te dizer, para você que talvez viva isso, para você que tem aí um sentimento controverso em relação aos seus pais, e eu vou focar principalmente nos pais, porque essa é a história da Josiane, a gente precisa entender duas coisas muito importantes. A primeira, os nossos pais são tão humanos quanto a gente. O seu pai, a sua mãe é tão humano quanto você. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles cometem erros, acertam, eles têm problemas, eles ficam felizes, eles ficam tristes. É muito importante a gente às vezes compreender isso. Mas claro, isso não é relevar aquilo que aconteceu na infância e na história. E a gente vai falar disso dentro da história da Josiane daqui a pouco. Mas isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. Dá um like aqui, ó, aperta aqui só para eu saber se você entendeu isso, se isso faz sentido para você. Eles são tão humanos quanto você. E claro que na trajetória, na sua história com eles cometeram erros, eles agiram de uma maneira que naquele momento foi muito ruim para você, muito doloroso. Mas, novamente, uma marca ficou. E a segunda coisa importante para você entender é que uma emoção, ela surge para te proteger. Uma emoção, ela fica na sua vida para criar uma espécie de proteção, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Coloca aqui um joinha para eu saber se você está entendendo o que eu estou dizendo. E é por isso que a gente precisa, claro, compreender sempre a nossa história. Fazer as pazes com a nossa história é isso aqui que eu digo. Ó. Fazer as pazes com a história é isso daqui, ó. É dar um novo significado ao que aconteceu negativamente na sua história. Aquilo que talvez hoje esteja atrapalhando a vida que você deseja. Isso é fazer as pazes com a sua história. E a gente precisa reconhecer principalmente o que aconteceu conosco durante a infância. Na infância, o impacto de qualquer coisa que aconteça é muito grande. É diferente, claro que você adulto, você quando recebe algo que não é bom, quando você sofre uma violência, quando você sofre um trauma, claro que aquilo mexe muito com você, aquilo fica como uma lição aprendida. Só que para a criança,
para a criança isso é muito mais devastador. Por quê? Porque a criança ainda não tem muitas vezes a consciência crítica para entender aquilo que aconteceu. A criança muitas vezes ela não tem como se defender sozinha. Então é importante que a gente se coloque no lugar da criança que a gente foi, para poder entender como superar a mágoa. Então essa conversa de hoje, através da história da Josiane, ela é uma conversa para você que talvez tenha dificuldade de se relacionar com a mãe, com o pai, e você também se cobra para ter um comportamento diferente, como a Josiane se cobrava. E aqui que eu quero que você entenda que essa emoção que você talvez sinta pela sua mãe, pelo seu pai, pela irmã, pelo irmão, por alguém próximo a você e que você gostaria que fosse diferente, é um sentimento que obviamente ele não é bom, mas ele é genuíno. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ele não é bom você cultivar a raiva, o rancor. Óbvio que não, isso faz mal. Porém, o que eu quero é tirar o peso da culpa. Isso acontece. Faz sentido isso para você? Bom dia, Iraci, seja bem-vinda. Heloísa Moreira também por aqui. Cris Marchiori Arte, fala Cris, seja muito bem-vinda. Patrícia Viana, a Zola Plauta também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre como superar mágoas. Então não se culpe se você tem hoje aí um sentimento controverso. Puxa, eu gostaria de amar os meus pais, eu adoraria ter uma ótima relação com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, mas eu não consigo ter. É natural, principalmente pelos acontecimentos da sua história. Tudo bem? Bom dia, Eloíde. Bom dia, Heloísa. Então vamos entender um pouquinho da infância da Josiane, só para você compreender por que apesar, vou até colocar aqui de novo, apesar dela hoje reconhecer que esses pais, né, estavam presentes na vida dela, a convivência era boa, ela não conseguia sentir amor por eles. E isso é o resultado daquilo que aconteceu na história da Josiane. Então vamos, alguns fatos da infância dela importante. Opa, tô puxando errado aqui. Tô antes da hora, cadê? Peraí. A infância aqui, ó. A infância da Josiane. Vamos lá, deixa eu tirar aqui rapidamente os comentários para todo mundo ver. Primeira informação importante, gestação inesperada. A mãe engravidou muito nova, com apenas 17 anos. Então, a gente já tem aí um primeiro ponto traumático na vida da Josiane. Ela é fruto de uma gestação inesperada, de uma mãe muito jovem. E aí, ó, segundo ponto importante, familiares da mãe sugeriram um aborto. Então imagina, a mãe da Josiane não abortou, obviamente, né? Até porque ela nasceu. Mas, presta atenção, essa informação do aborto gerou provavelmente pensamentos, talvez ela tenha refletido a respeito, ela tenha vivido emoções a partir desses pensamentos, e tudo isso foi o quê? Absorvido pela Josiane. Tudo isso vai sendo absorvido pela Josiane. Por quê? A partir dos 3 meses de gestação, há uma fusão emocional entre o bebê e essa mãe. Isso se estende até os 7 anos de idade. Ou seja, o que a mãe sente, o bebê sente. Se a mãe sente raiva, o bebê, a criança, vive essa raiva. Se a mamãe está triste, o bebê, a criança vive essa tristeza. Muitos casos, presta muita atenção aqui, ó, no que eu vou te falar, muitos casos de depressão que eu já atendi através da hipnoterapia, esses casos começaram a partir da depressão da mãe na gestação. A mãe, por N razões, vivia a depressão e a partir dali o que aconteceu? Absorção dessa tristeza. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Outro ponto importante aqui, vamos voltar aqui, vou desativar rapidamente os comentários. Amamentação até 1 ano e um clima tenso na casa por conta das brigas dos pais. Os pais eram muito jovens, os pais, tiveram essa relação, a Josiane nasceu disso, e aí, claro, muitas brigas pela imaturidade, o pai
tinha problemas com álcool, com drogas também, ou seja, um clima extremamente tenso, extremamente tenso. Outra informação importante aqui, que é exatamente esse relacionamento dos pais. Olha só, muito conturbada, existia muitas brigas e meu pai era bastante descontrolado e violento. Ciúmes, imaturidade e álcool eram os pilares das brigas. Então imagina o seguinte, o ambiente familiar que deveria ser de segurança para Josiane, o ambiente que deveria trazer paz, amor, isso é o que todo bebê, toda criança espera. Isso não aconteceu. E aí a gente precisa sempre compreender esse ambiente. E aí eu faço essa pergunta para você. Como foi? O que você sabe do seu ambiente familiar quando você nasceu? Nos seus primeiros anos de vida? Isso pode parecer bobagem, mas não é. Tem um grande impacto em quem você é. Vou te dar um outro exemplo muito comum, infelizmente, que acontece. Muitos casos que eu também já tratei com a hipnoterapia de ansiedade, de crises de ansiedade, vinham da onde? De ambientes extremamente conturbados na infância, na família. Brigas, quebra-quebra, discussões, um clima tenso. Por exemplo, hoje, adulto, quando você, sei lá, tá num lugar e começa uma briga, sei lá, você tá num shopping, você começa a rolar uma briga, ou no trânsito, você não fica tensa? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Você fica provavelmente muito tensa, claro, porque tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Bom dia, Érica, bom dia, Rose, sejam muito bem-vindas. A C. Parpinelli também por aqui, Chateau Bike Oficial, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Isso é importante que você entenda que esse ambiente familiar teve sim um grande impacto na sua construção, em quem você é e nos seus comportamentos. Tudo bem? Outro ponto importante que a gente precisa sempre investigar é o relacionamento com a mãe. Olha só, e aqui é importante, ó, não tenho memórias afetivas com minha mãe. Sempre que isso acontece, e aí eu não sei se esse é o teu caso também, olha, não lembro de nada da minha infância. Claro que você não vai lembrar 100% do que aconteceu na tua infância. Mas, quando eu não tenho nenhuma memória afetiva, isso já é um sinal de que as coisas não foram, digamos, do jeito que deveriam ter acontecido. Infelizmente não consigo lembrar de nada, nenhuma brincadeira, nenhum gesto, nenhuma lembrança. E o pior de tudo é que ela não me protegia. Guarda essa informação. O pior de tudo é que ela não me protegia. Ou seja, a Josiane teve uma mãe, e aí, claro, dá pra gente até compreender pela imaturidade dessa mãe, que foi mãe aos 17 anos, que ela não conseguiu dar o quê? Afeto. Afeto. Escreve essa palavra, afeto. Andressa, seja bem-vinda. Júlio, fala Júlio, seja muito bem-vindo. A Isa Silva também por aqui. Não conseguiu dar afeto. E tudo que uma criança precisa quando ela nasce é de afeto. E o que significa afeto? Carinho, amor, segurança, presença. Então dá para imaginar que essa mãe, ela não conseguiu, por ser imatura, dar afeto. E isso traz o quê? Uma sensação de muita insegurança também. Tanto que ela enfatiza, ela não me protegia de nada. A minha mãe não me protegia de nada. Agora vamos entender também a relação dela com o pai. Muito importante nessa história aqui, ó. Distante e marcada por violência. Apanhava dele, especialmente quando ele bebia. Surras e mais surras sem ninguém me salvar. Surras e mais surras sem ninguém me salvar. Ou seja, teve um pai extremamente violento, um pai que gerava muita tensão, muita raiva nela. Então está começando a entender porque é tão difícil você muitas vezes perdoar sem você olhar para a tua infância, sem você tratar a causa. Eu vou te mostrar aqui, você dessensibilizar essas relações é muito difícil. Por isso que o perdão verdadeiro
ele não acontece da boca para fora, e é o que a maioria das pessoas acredita. Que é assim, eu te perdoo, só que tem uma emoção ali por trás. Então imagina uma criança que era surrada quando o pai bebia por nenhum motivo. Aliás, obviamente bater numa criança não tem que ter motivo algum. É uma covardia, é uma grande covardia. Você pode nem não concordar com isso, mas não me venha com aquela história de eu apanhei, mas sobrevivi. Você sobreviveu, mas está cheio de problema. Isso não existe. É uma covardia. Não é justo você usar a tua força física para oprimir, para educar uma criança. Nenhuma criança se educa dessa maneira. Nenhuma. A criança se educa pelo exemplo, pelo que você faz todos os dias, a maneira como você se comporta, pelo teu caráter. É assim que a criança se educa. É assim que a criança ela vai entendendo o mundo. Não é através de pancada. Tudo bem? Agora olha só, fatos importantes aqui, fatos importantes para a gente entender ainda mais a história da Josiane. Na adolescência, ela tratou bulimia. Há alguns anos ela tem fibromialgia. Esses dois pontos aqui, antes de eu entrar no terceiro, que é muito importante na história dela, bulimia e fibromialgia são sintomas, são doenças que estão ligadas à ferida da rejeição. Ligadas à ferida da rejeição. Ou seja, você lembra que a mãe da Josiane tinha 17 anos e familiares disseram para ela abortar? Muito provavelmente a Josiane ela foi rejeitada nessa gestação. E aí, claro, a mãe manteve essa gestação, enfim, deve ter tomado essa decisão em algum momento, pelas circunstâncias, pelos fatores dela, mas houve uma rejeição. Ou seja, bulimia e fibromialgia elas estão ligadas à ferida da rejeição. Guarda isso, é importante. Se você talvez viva isso, já viveu isso, ou conheça alguém que esteja vivendo isso está ligado à ferida da rejeição. Tudo bem? E aí um outro fato importantíssimo. Bom dia, Lúcia, bom dia, Diogo, bom dia, Alisson, sejam muito bem-vindos. Suspeito que exista um trauma grave na minha infância. Por eu não lembrar de nada, acredito que algo esteja bem escondido. E apesar de eu não saber conscientemente o que aconteceu, sinto que algo muito ruim acontecia. Esse trecho aqui é de um formulário, quem já fez hipnoterapia comigo sabe, que eu mando para a pessoa antes do processo. E aí com várias perguntas. Então, antes do processo, a Josiane estava suspeitando que existia aí um fato muito ruim e que fazia com que ela não lembrasse dessa infância. E aqui eu vou te dizer uma coisa importante. A intuição, muitas vezes, ela acerta na mosca. Muitas vezes. Então siga a tua intuição. Siga a tua intuição. Então se você percebe que tem alguma coisa que te incomoda, se você percebe que, cara, tem alguma coisa que não se encaixa nisso, vai atrás, vai a fundo, porque ali pode ter a resposta para muitas questões da sua vida. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui se isso está fazendo sentido para você, só para eu entender. Silane, seja muito bem-vinda. A Fernanda também, seja muito bem-vinda. Fernanda, essa suspeita da Josiane, infelizmente, se confirmou durante o processo de hipnoterapia. Durante o processo. Bom dia, Aline. Durante o processo, isso se confirmou. Infelizmente. Porque a hipnose, ela acessa as memórias do subconsciente, que é a nossa mente emocional. Existe uma mente consciente, que é essa aqui que a gente está usando para se comunicar. Eu falo e aí você dá sentido àquilo que eu falo. E existe a mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. É onde está o que eu chamo da nossa caixa preta,
todas as informações, todas as interpretações que vêm desde a gestação. Imagina um grande computador, tá tudo lá. E através da hipnose você consegue acessar algumas dessas informações. E aqui, importantíssimo, só para você entender, né, o que aconteceu aí na vida dela. Antes até de falar desse fato, alguns impactos que estavam acontecendo na vida da Josiane. Um sentimento de culpa por guardar mágoas dos pais, mesmo reconhecendo que hoje eles mudaram. Mudanças repentinas de comportamento, da paz para a agressividade. Então, assim, do nada, isso está muito ligado à ferida da rejeição. Eu não quero ser rejeitada de novo, eu não quero ser abandonada. E aí eu tenho esse modo mais reativo. E o medo ela começou a ter um medo de lidar com pessoas. Por quê? Porque ela percebia que essa impulsividade dela afastava muitas pessoas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí vamos aqui, ó, a um ponto muito importante da história dela. Ai, cadê? Não, peguei errado aqui. Peraí, estou... Aqui. Cadê? Onde está? Aqui. A gestação dela, como eu falei, foi uma gestação indesejada, né? Então isso abriu a ferida da rejeição. A ferida do abandono surgiu a partir do abandono emocional dessa mãe, dessa falta de afeto da mãe, uma mãe adolescente, né? Uma mãe com 17 anos. Então essa mãe não conseguiu estar presencialmente ao lado dela, emocionalmente com ela. As surras do pai criaram a ferida da humilhação. Tudo bem? Então essas surras em sequência, por motivos idiotas ou por nenhum motivo, só porque ele estava bêbado, isso também foi criando essa ferida, foi alimentando essa ferida da humilhação. Falta de proteção da mãe gerou a ferida da traição também. E ela guardava, claro, muita raiva, apesar de dizer que já tinha perdoado os pais. E aqui o ponto mais importante dessa história, que é, durante o processo, a gente descobriu que o pai abusava sexualmente dela durante a infância. Isso é bem pesado dentro de um processo como esse, porque a pessoa só tinha desconfiança. Ela só tinha desconfiança. E ela era muito pequena. Então ela não tinha a consciência. Isso aconteceu até mais ou menos 2, 3 anos de idade. Então ela não tinha a consciência do que se aquilo aconteceu ou não. Ela tinha apenas uma suspeita. E esse foi um dos processos mais intensos que eu fiz, até porque ela quis fazer, a Josiane veio até São Paulo para fazer presencialmente comigo. Eu faço a hipnose online e com os mesmos resultados, mas ela quis fazer aqui. Então ela veio para São Paulo, onde eu tenho um consultório, para fazer essa hipnose. E acho que foi até uma decisão bem acertada para o caso dela. Por quê? Porque no momento que nós trabalhamos o protocolo com ela, aí a gente trabalhou exatamente todos esses pontos. Então a descoberta desses abusos recorrentes do pai até aí os 3 anos de idade. Então ela descarregou toda a raiva que ela sentia e que ela guardou, porque obviamente mesmo ela não se lembrando conscientemente desses abusos, esses abusos geraram muitos problemas para ela. Muitos problemas para ela. Por exemplo, inclusive nos relacionamentos dela. Dificuldades, né, de ter relação sexual, medo, relações abusivas que ela teve, relações tóxicas. Isso tudo muito com
esses abusos, muito a ver com esses abusos recorrentes do pai. Só que dentro do que a gente trabalha na hipnoterapia, e isso é muito importante você entender, a gente precisa, claro, primeiro passo é descarregar a emoção. Enquanto a emoção ela está ativa, enquanto essa emoção está ligada, como eu digo, é impossível você perdoar alguém. E mais do que isso, impossível você compreender aquilo que aconteceu. Por isso que o perdão verdadeiro, ele começa quando você quebra a emoção. Escreve aqui, quebrar a emoção. Quando você quebra a emoção, aí sim você pode compreender o que aconteceu. E muitas mágoas, elas permanecem na nossa vida porque as emoções continuam ativas. Então você, sei lá, viveu uma separação com traição. Aí você, pelos teus medos, pela tua insegurança, ou até mesmo pela sua paixão, você fala o seguinte: não, eu vou dar uma segunda chance para essa pessoa. E aí você cai muitas vezes até no papinho da pessoa: não, eu mudei, nunca mais vai acontecer. Só que você não está executando o perdão verdadeiro, porque o processo do perdão verdadeiro exige que você primeiro quebre a emoção, como está escrevendo aqui Eloide, boa Eloide, quebrar a emoção. Tudo bem? Dre Martins, seja bem-vinda. A Rose Lima também por aqui. A Irene, a Leia, oi Leia, seja bem-vinda. A Anete, a Rosana, sejam bem-vindas. A Sueli Félix também por aqui. A Laureane Silva também. Quebrar a emoção é o passo número 1 para você poder perdoar verdadeiramente. Então, no caso da Josiane, óbvio que ela, por mais que hoje conscientemente ela quisesse perdoar, ela quisesse, na verdade, acessar o amor, foi o que trouxe ela ao meu protocolo de 60 dias, ela, obviamente, não conseguia. Por quê? Porque a emoção estava ativa. Por isso que a gente, primeiro passo, quebrar essa emoção. Primeiro passo, descarregar toda a raiva do pai. Aí sim, depois a compreensão da vida do pai. Por que o pai abusou dela? E aqui a gente precisa entender a história também, muitas vezes, desse abusador. Uma coisa que eu aprendi, e talvez é a lição mais valiosa do meu trabalho como terapeuta com a hipnose, com a hipnoterapia, é não julgar. Então é claro que é uma situação horrível, é claro que eu condeno sim, né? Eu não sou favorável ao abuso, ainda mais o abuso infantil, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo nasce como uma folha em branco, ou seja, houve uma construção social, emocional para essa pessoa, para esse pai se tornar esse abusador da própria filha. Tudo bem? Então essa compreensão só pode acontecer depois que a emoção foi descarregada. Aí sim, dentro do protocolo, aí sim ela conseguiu perdoar verdadeiramente o pai. Ela também sentia muita raiva da mãe. Por quê? Porque a mãe não protegeu ela. A mãe nunca protegeu ela nem dos abusos e nem das surras. Tudo bem? E aí o mesmo processo, depois de descarregar essa raiva da mãe, compreensão. Compreensão da história da mãe. E aí sim o perdão verdadeiro. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso é muito importante de você entender, que não dá para você perdoar alguém enquanto a emoção estiver ativa. Por isso que as pessoas não conseguem superar o passado muitas vezes. Quem aqui se identifica com isso? Você fica preso ao passado. Entendeu? Sim, na teoria é isso, Eloide. Pai é para proteger, mas existe uma história. Isso a gente não pode deixar para trás. Eu acredito que todo mundo nasce como uma folha em branco. Essa folha vai sendo escrita através das experiências. Bom dia, Diginan. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, Shirley também. Essa folha vai sendo escrita. Eu não consigo acreditar que uma criança nasça um abusador. Ela se transforma num abusador.
Tudo bem? Então a gente precisa olhar para essa história, a história inclusive dessas pessoas, do pai, da mãe e desse, no caso, né, o pai que foi abusador da própria filha. Tudo bem? Bom dia, Fabiola, bom dia, Marli, sejam bem-vindas. E, ó, Cris, legal, Cris, já estive nessa espiral, a hipnoterapia me resgatou, exatamente. Porque enquanto a gente tem a emoção ativa, a gente fica o quê? Cultivando essa mágoa. E claro que essa mágoa faz mal. Mas não adianta apenas eu falar assim, olha, a mágoa faz mal, perdoa, perdoa. Tudo bem. Mas isso não vai resolver se você deixar a emoção ativa. Tudo bem? Faz sentido? E aí, ainda dentro do protocolo, as curas das feridas da rejeição, abandono, humilhação e traição, que eram as 4 feridas, especialmente a rejeição, que é a primeira, e uma reprogramação mental de merecimento. Por quê? Por ela ter vivido a rejeição, existia um não merecimento, inclusive, da vida. Um não merecimento de nascer. E aí, claro, todos os abusos que ela sofreu, toda a violência que ela sofreu, todo o abandono que ela sofreu, fizeram com que isso alimentasse um não merecimento. E por isso que às vezes é tão difícil de você prosperar. Por isso que é tão difícil de você alcançar aquilo que você deseja. Porque existe um não merecimento. Aqui, subconscientemente. Mas esse não merecimento ele foi construído a partir da história de cada um. Por isso que a gente não pode julgar. A gente não pode julgar as pessoas, as situações. A gente precisa entender e compreender essa história. E aí, sim, tomar uma decisão. Não dá para você tomar uma decisão de perdão ou não com a emoção ativa. É por isso que tantas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas eu perdoei aquela pessoa e eu não esqueço aquela situação. Alguém vive isso? Eu continuo lá reagindo de uma maneira impulsiva. Sim, porque a emoção está ativa, a ferida está aberta, está doendo. Faz um corte aí, sei lá, você rala o joelho. Se você não cuidar e ficar tocando nessa ferida, vai doer. E aqui você precisa compreender uma coisa importante. Ficar com essa mágoa só vai te consumir. Ficar com essa mágoa só vai te adoecer. E como era o caso da Josiane, ela queria acessar o amor pelos pais, especialmente por conta do filho recém-nascido. Só que, claro, quando ela descobriu o abuso, a relação dela com o pai é uma relação hoje distante. É uma relação onde ela, inclusive, tem até muito medo de deixar o filho. Eu acho que era filha. Eu acho que era uma filha. Era uma menina. Isso, era uma menina. A menina com esse avô. E dá para entender por que ela tem esse receio. Faz sentido? Ela tem esse receio. Então, mais do que acessar o amor, ela conseguiu, na verdade, se livrar da culpa de não conseguir acessar esse amor. Porque a gente vive dentro de uma sociedade que tem convenções, né, acordos. Então, assim, a gente aprende, né, que devemos amar, honrar os nossos pais. Sim, também concordo com isso. Desde que a gente possa compreender o que aconteceu, desde que essas emoções não estejam ativas e que façam a gente ter aí, digamos, uma leitura do que aconteceu de maneira racional, sem a emoção. Porque com a emoção você vai o quê? Você vai reagir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o mais importante foi aquela necessidade que a Josiane tinha de eu preciso amar os meus pais, porque agora eles são bonzinhos. Ela parou com essa bobagem. Ela honra, ela respeita os pais pelo que eles são, pelo que eles fazem hoje, mas não obrigatoriamente ela tenha que cultuar esses pais. Por quê? Porque é impossível.
Porque não dá para você esquecer o que aconteceu. Dá para você não sofrer. E esse é o grande trabalho que a hipnose faz. Tirar o sofrimento. E o sofrimento vem através dessa emoção ativa. Quando eu tiro essa emoção, eu paro de sofrer. Não dá para você esquecer. Tudo bem? Então ela tirou a culpa dela de, nossa, eu me sinto culpada porque eu não amo os meus pais, eu vejo, sei lá, a minha melhor amiga falando super bem dos meus pais e eu não consigo. Aliás, para de se comparar com as outras pessoas. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem as suas circunstâncias. E nem tudo que você vê aí nas redes sociais é verdadeiro, hein? Presta muita atenção nisso. Ninguém posta derrota. Todo mundo só posta vitória. Todo mundo só posta coisas lindas. Todo mundo só posta o prato feito, né? Aquele prato lindo no restaurante. Ninguém posta a louça suja na pia. Então, toma cuidado para você não ficar se comparando muitas vezes. E o que nós fizemos, principalmente com o protocolo de 60 dias, que é esse protocolo de hipnose que eu tenho para acompanhar uma pessoa durante esse período, foi eliminar essa culpa que ela sentia para que ela pudesse, a partir de agora, ter uma relação sem culpa com os pais. Ela não vai amar esses pais como, sei lá, a melhor amiga dela ama ou diz amar os pais, mas ela respeita. E principalmente ela se respeita. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Rosilane, bom dia, Fátima, bom dia, Clélia, Vilane Dias também por aqui. Por isso, é tão importante você entender a sua história. E aí eu quero te fazer um convite. Se você quiser passar por uma sessão de avaliação gratuita comigo, escreve avaliação aqui nos comentários que você vai ganhar essa sessão. Tudo bem? Então, basta você escrever a avaliação e nessa sessão eu faço essa conexão desses pontos, como eu fiz aqui contando a história da Josiane. Aquilo que você está vivendo, o problema que você está vivendo com a tua história, para você entender. E esse é o primeiro passo, você entender a sua história, você compreender por que que hoje você tem um determinado comportamento, por que que hoje você, sei lá, procrastina, por que que hoje você não consegue perder peso, por que que você não prospera financeiramente, por que que você tem relacionamentos ruins. Compreender por que isso acontece é o primeiro passo. Depois você resolve, depois você vai lá e trata a causa, e depois você muda o teu comportamento. Tudo bem? É fundamental você compreender a sua história. Então, se você quiser participar dessa sessão de avaliação gratuita, escreve avaliação aqui. Você vai receber um link no seu direct. Clica nesse link, é um botãozinho escrito avaliação e aí você preenche. Lá tem uns dados para você preencher para que eu possa entrar em contato com você. Se você não preencher esses dados, eu não consigo entrar em contato com você. Tudo bem? Então você precisa preencher esses dados para que a gente possa fazer juntos essa sessão de avaliação. Tá bom? A compreensão dessa história é essencial para que você possa mudar a tua vida. Muitas coisas que hoje você não está conseguindo fazer é porque existem essas pedras do passado, talvez em mágoas, talvez em raiva, talvez em tristeza, talvez em sentimentos de incapacidade, talvez através das feridas emocionais, como a ferida da rejeição. Se você não olhar para essa história, obviamente você vai permanecer nela. Você vai permanecer sofrendo nela. E tem coisas, como nessa história que eu contei da Josiane, que conscientemente você não sabe. E que podem estar ali escondidas e travando a sua vida. Eu já peguei vários casos. E assim, é impactante ver muitas vezes como as coisas eram tão claras para quem está de fora. Tão claras para quem está de fora. Mas para quem está dentro do problema, nem sempre isso é claro. No caso da Josiane, claro que você não vai associar sempre, o cara que é alcoólatra, ele vai abusar dessa criança. Mas é algo muito possível. Entende? É possível. E essa é uma hipótese sempre que a gente precisa estar atento. O meu trabalho é exatamente investigar isso através de perguntas e
conectar isso para te dar clareza. E é isso que eu faço na sessão de avaliação. Então, se isso fizer sentido para você, escreve avaliação aqui para você participar dessa avaliação gratuita comigo, para que você possa entender melhor a sua história. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã teremos mais um Em Paz com a História às 8h30 da manhã. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê, tá bom? Um grande abraço!